E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando um projeto muito legal aqui da nossa base dos jovens, dos transformados, e nós somos da Igreja Central de Apucarana. E eu quero apresentar para vocês aqui o nosso primeiro podcast com a Fran. Olá, pessoal. E também com o Fernando. E aí, galera? Esse é o nosso primeiro podcast e nós vamos começar. Bora pra vinheta, Matheus? Vamos orar, pessoal? Vamos. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos aqui, mais uma vez, podermos falar da sua palavra, Senhor. Que o que estudarmos aqui seja para honra e glória do seu santo nome. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E iniciando a nossa lição, essa lição está incrível e fala sobre criando raízes. Vocês já pararam para perceber que na Bíblia Jesus ele é o nosso maior professor que o mundo já conheceu? Sim. Eu não conheci nenhum professor que seja como Jesus, na verdade. E aqui Jesus ele usava muitas parábolas para ensinar as pessoas. E é interessante que da mesma forma como Jesus usava parábolas naquela época, nós entendemos perfeitamente hoje, né? E uma das primeiras lições que nós vamos estudar está lá em Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 10. E esses versículos são sensacionais, porque fala sobre criando raízes, né? E tem uma tirinha aqui muito interessante que fala sobre 3 lugares que a semente não pode crescer, né? E dar frutos. Aí, Fran, eu queria saber o que você entendeu sobre essa tirinha aí que tá falando na lição da Escola Sabatina. Eu acho que é legal da gente pensar que o quê? A semente ela é a mesma, os solos que não são, né? A primeira aqui que a gente pode ver é o quê? É a palavra que ela é semeada, mas quando as pessoas ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles, né? O segundo aqui, que é um solo rochoso, eles são os que ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, mas eles não têm raiz. E essa alegria acaba tendo pouca duração. Porque quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, eles abandonam. E a terceira aqui, a gente pode ver um solo que ele é uma semente que ela é semeada entre os espinhos, que é o quê? São as pessoas que ouvem a palavra, mas as ambições pelas coisas desse mundo sufocam a palavra e fazem com que ela não produzem frutos. Então aqui até traz como um meme, né? É raro, mas acontece sempre porque as pessoas elas ouvem as palavras, mas elas não têm um solo preparado para poder semear essa semente que foi plantada. E desses 3 que você citou, eu acho bem interessante o terceiro. Porque o terceiro, ele tem espaço suficiente para crescer, na verdade. Ele acaba tendo força. Só que os espinhos, ele acaba sufocando a planta. Então, fala assim, o solo espinhoso é o quadro mais triste de todos. Porque quando ela tem um solo legal e ela é cultivada e ela começa a crescer, a gente pode ver uma pessoa com uma má influência. Os espinhos começam a abafá-la e ela não consegue crescer como deveria. E o que acontece? Ela não dá frutos. Na verdade, ela acaba morrendo. E aí, o que acontece? Automaticamente, ela acaba se desviando da palavra de Deus, né? Que é o mais importante. E a palavra de Deus, ele é a semente. Se a gente planta essa semente dentro do nosso coração, ela vai crescer. Porque o solo, o que seria o nosso solo dentro do coração? Ler a Bíblia, né? A gente está em comunhão com Jesus, a gente fazer oração, a gente saber o que a gente ouve, o que a gente fala, e isso vai tornando o nosso solo tão fértil que a semente que Jesus ali plantou no nosso coração, ela vai crescendo saudável, e aí tudo que há em volta do solo que faz com que a minha semente não cresça, se eu estou baseado na palavra de Deus, ela vai acabar dando frutos, né? Isso é bem interessante. Deus pede pra gente preparar nosso coração para receber a palavra dele, porque simplesmente tudo que vem da boca de Deus é algo que tem o poder de mudança, entendeu? Só que se a gente não tiver cultivando o nosso coração, não tem como a gente se tornar algo que Deus quer pra gente. Então a palavra de Deus vai muito além daquilo que a gente acha que é banal no mundo de hoje. Muitas pessoas acham que a palavra de Deus está aí, que acaba dosando cada coisa, cada assunto e tornando para si algo vago. Só que Deus ele é pleno e reto. Aqui, até na lição de domingo, ela até cita aqui ó, um texto.
O Senhor declara: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual envie. Então Deus, quando direciona a palavra dele, ele já direciona algo certo. Então nós também devemos ser assim. Quando a gente tem a palavra, tem o conhecimento e está cultivando a semente de Deus nos nossos corações, a gente tem que pegar e direcionar a palavra, sabendo que lá na frente a gente colherá fruto daquela semente que a gente está plantando. E é interessante que você falou, Fernando, que o poder da palavra, quando Deus ele direciona as coisas, que o poder da palavra ele tem um propósito, na verdade. Quando Deus ele lança a palavra sobre o coração de alguém, ele tem um propósito sobre a pessoa. Eu quero que essa pessoa seja assim. Eu vou plantar uma semente no coração dela para que o Espírito Santo ajude ela a semear, porque ela tem um propósito para as pessoas. E a gente tem que aceitar os propósitos, né? Às vezes Deus joga algumas sementes, né, em algumas pessoas, outras uma, duas, é igual os talentos, na verdade, né? Só que quando Jesus ele lança sementes, realmente ele tem um grande propósito. Eu achei aqui sensacional também a lição de quarta-feira do momento do hipertexto. E até a gente estava conversando sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, da lição de quarta. Então, a lição de quarta-feira do momento hipertexto é uma das lições mais legais que nós temos durante a lição da Escola Sabatina. E aqui fala um pouco sobre neurociência, que a neurociência ela fez uma pesquisa, né? E que fala assim, já faz um bom tempo que o ambiente e a cultura tem mais peso sobre o comportamento do que a genética. Às vezes a pessoa cresce com uma genética diferenciada, ela começa a conviver, eu começo a conviver com o Fernando e com a Fran, e a forma como eles veem as coisas, a cultura que eles têm, eu acabo me transformando, né? E assim, pode ser pro lado bom ou pode ser pro lado ruim. Daí fala, me diz com quem andas que eu direis com quem és. Porque a genética da pessoa, claro que o caráter dela foi montado, mas às vezes as escolhas que ela vai fazer reflete muito sobre quem a pessoa anda, né? Então a cultura e ambiente, ela tem mais peso do que a genética, ou seja, o que você absorve no dia a dia expressa quem você é, né? Então a gente tem que saber lidar muito com isso, né? Sobre a nossa genética e sobre o ambiente que a gente vive. A gente pensa, será que eu tô num ambiente legal? Será que eu tô num ambiente que condiz com a palavra de Deus? Aí isso vai falar muito sobre nós. E a palavra convence e o exemplo arrasta, né? E Jesus, ele dá o exemplo muito bonito da palavra dele, por quê? Porque além dele conhecer a palavra, ele era a palavra, ele seguia a verdade. Então, aquilo que a gente, não tem como eu falar algo para a pessoa, plantar aquela semente, se eu não tiver um exemplo, a pessoa não vai ver que eu tenho um solo preparado se eu não tiver com o meu exemplo firmado naquilo que eu estou falando. Aí que entra, Então, Fernando, né? O problema não é a semente. O problema é o solo, o solo. né? A semente, ela é boa. Isso. Ela é sempre boa. O que vai Exatamente. depender é o solo em que ela está sendo E plantada. quando o nosso solo é forte, o que acontece? A gente pega, a gente fala aquilo para a pessoa e a pessoa vai querer saber, se interagir, vai querer compreender daquilo que a gente falou através do nosso exemplo. Se eu não tiver um exemplo firmado naquilo que eu falei, a pessoa não vai querer querer saber, porque ela vai ver um outro eu daquilo que eu falei, entendeu? Então, o nosso solo com a nossa palavra tem que ser direta e reta, assim como Jesus era. E se vocês pararem para pensar, não sei se vocês já viram, tem um grupo de cientistas, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os tipos de frutas que existem, as sementes, e eles levaram para o continente da Antártida. Lá tem um freezer, né, um refrigerador com todas as sementes que caso o mundo, no pensamento deles, que caso o mundo acabe, o que acontece? Eles vão ter as sementes para replantar e fazer novamente as árvores. Então, assim, eles têm as sementes, né? Está refrigerado. Aí, por exemplo, vão pegar um pé de
de laranja, né? Ah, vamos plantar o pé de laranja. Se eu não coloco ele num solo adequado, o que vai acontecer com aquela laranja? Ela não vai dar frutos, né? É a mesma coisa no nosso coração, né? A gente precisa ser plantada a semente no coração das pessoas e regar o solo para que ela conheça mais sobre Jesus. E esse é o problema. As pessoas conhecem um Jesus errado. Porque é isso que Deus pede para nós, né? Ele dá a semente dele, ele espera que nós possamos ser um bom solo, para que a gente possa brotar, para que a gente possa tornar-se um semeador, porque é essa a nossa missão aqui. É levar essa palavra dele às outras pessoas. Então, por isso que a gente tem que estar preparado, tem que estar com a nossa comunhão em dia, como o Fernando disse, pra gente dar o nosso exemplo, porque é isso que a gente vai tornar um semeador. Porque às vezes às vezes as pessoas vão ver muito mais o nosso exemplo do que o que a gente tá falando. Então a gente vai plantar sementes, às vezes até sem tá vendo. Às vezes pelo seu exemplo de alguma coisa que você fez ou você deixou de fazer, você vai estar sendo um exemplo e você vai estar semeando as outras pessoas. E incrível isso, Fran. E eu termino a lição pegando um gancho seu. E eu queria que vocês falassem algo bem rapidinho sobre a lição, que o nosso tempo já acabou. E eu vou fechar minha lição assim. Quando você chega no nível de amar a Deus sem esperar nada em troca, você está pronto para entrar no reino dos céus. Então, quando a gente planta semente, que a gente tem um solo legal e a gente recebe o amor de Deus, um nível, consegue chegar ao nível do amor de Deus, a gente está pronto para entrar no reino dos céus. A gente tem que pensar, será que a minha semente está sendo plantada? Será que o meu solo está sendo fértil? Isso é uma coisa para a gente pensar em casa. A gente também tem que... E hoje, os jovens de hoje em dia também tem que crer que pregar a palavra de Deus não é vergonhoso. Pregar a palavra de Deus é algo honroso que ainda, por enquanto, a gente tem a permissão para poder falar e fazer. E é algo que Cristo, deixou pra gente em forma de amor por nós. Porque quando a gente conhece realmente a palavra de Deus e abre aquele espírito de vontade de semear a palavra, de falar de Deus, as coisas se tornam mais leves para nós. Jesus não promete que as coisas serão fáceis, mas quando a gente conhece a palavra de Deus e tem Ele como nosso fiel seguidor, a gente sabe que cada semente que a gente for plantando, a gente lá na frente a gente vai colher o fruto dela. E nosso exemplo tem que se condizer com aquilo que Deus quer pra gente. Então, quando a gente se apega em comunhão com Deus através de oração, estudo, compreender a palavra, tudo aquilo que a gente estuda de Deus, a gente tem o manual que é a Bíblia e aprende e cria aquela vontade de aprender a cada momento que Deus quer pra gente, não só aquele momentâneo, mas diariamente. Eu acho que as coisas de Deus se tornam leve e cada semente que a gente plantar nessa terra vai ser semeada. Amém. Deus seja louvado por isso. Amém. Eu vou finalizar aqui com até que está na lição o texto de Tiago 1:21, que diz assim: Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. É isso. Nada mais é do que a palavra de Deus, ela é a nossa salvação. E é isso que, se nós almejamos tanto a nossa salvação, a gente também tem que se tornar um semeador para levar as palavras às outras pessoas para que elas também possam ser salvas. E para que o reino de Deus possa vir logo. Amém. 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 Isso foi uma delícia, né? Recapitular essa lição desse primeiro sábado. E nós vamos estar aí nos outros sábados, né? Recapitulando nossa lição, que vocês possam estudar a lição em casa. E quem não tem acesso à lição, vocês podem acessar o site do contextobiblico.com.br. Lá vai ter todo o material que nós usamos aqui no nosso podcast. E vocês também podem estar usando em casa, tá bom? Deus seja louvado. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, queremos te agradecer pela essa oportunidade, que tudo que for falado aqui, Senhor, possa tocar no coração das pessoas, para que elas sintam mais vontade de semear a sua palavra. Colocamos todos nas suas mãos, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, galera. Lembrando que toda sexta-feira vai ter a recapitulação da nossa lição, entendeu? Daqui até o final do semestre. E segue a nossa página no Instagram, da nossa igreja, da central, do nosso grupo dos jovens, e deixe seu comentário aí embaixo falando se você já teve alguma experiência com alguma semente que foi plantada no seu coração, que teve alguma coisa. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e segue a gente aí. É nóis.